Boa noite, senhores vereadores e vereadoras e telespectadores da TV Câmara. Antes de mais nada, solicito do senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Edivaldo de Carvalho. Presente. Aniele Cristina Camarote. Presente. Carlos Sérgio da Silva Gonçalves. Presente. Cleiton Henrique Costa Marim. Presente. José Francisco Bonfim. Presente. Maria Conceição da Silva Alves Oliveira. Presente. Mário Ricardo Rossi. Presente. Sandra Maria da Silva. Presente. Walter Moreira Bonfim. Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes. Sob o nome e a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão, nos termos do artigo 158 do nosso regimento interno. Está em discussão os termos da ata da sessão anterior, que não sendo impugnada ou retificada, será considerada aprovada, independentemente de votação, de acordo com o artigo 160 de nosso regimento interno. Aprovado. Agora, passaremos à matéria do expediente e solicito do senhor primeiro secretário que proceda à sua leitura. Nona sessão extraordinária da quarta sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, São Paulo, realizado no dia 30 de junho de 2025. Julgamento das contas do Poder Executivo do exercício de 2022. Agora, solicito do senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também da defesa apresentada nos autos. Parecer Tribunal de Contas 004-094-989-22-5. Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, exercício 2022. Prefeito Isaías Aparecido Sanches. Advogados: Diego Aparecido Brugnoli Balbi D'Agostinho, Edson Augusto Rodrigues. Procurador de Contas: Tiago Pinheiro Lima. Fiscalização atual: Unidade Regional 11. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo Tribunal de Contas 004-094-989-22, dígito 5, considerando o que consta do relatório e voto do relator, conforme notas taquigráficas juntadas aos autos e Primeira Câmara em sessão de 26 de novembro de 2024, pelo voto dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, presidente e relator, Dimas Ramalho e Marco Aurélio Bertaioli, decidiu emitir parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste relativas ao exercício 2022, excetuados os atos pendentes de apreciação por este tribunal. Acolheu, outro sim, à margem do parecer, as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas. Determinou, por fim, ao cartório, após o trânsito em julgado, o encaminhamento dos autos à unidade de fiscalização competente para as providências de envio de cópia digital à Câmara Municipal e, em seguida, ao arquivo. Presidente Procurador do Ministério Público de Contas, Dr. Celso Augusto Matuque Ferre Júnior. Publica-se São Paulo, 22 de janeiro de 2025. Antônio Roque Cittadini, presidente e relator. Relator conselheiro Antônio Roque Cittadini, da 35ª sessão ordinária da Primeira Câmara, dia 26 de 11 de 2024. Item 080. Tribunal de Contas 004-094-989-22-5. Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, exercício 2022, prefeito Isaías Aparecido Sanches,
Advogados: Diego Aparecido Brugnoli Balbi D'Agostinho e Edson Augusto Rodrigues. Procuradores de Contas: Tiago Pinheiro Lima, fiscalizada por UR11, fiscalização atual UR11. Tratam os autos das contas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste relativas ao exercício 2022. A fiscalização foi realizada pela UR11, Unidade Regional de Fernandópolis. O relatório foi inserido no evento 57 e foram apontadas ocorrências destacando-se: fiscalizações ordenadas, impropriedades constatadas, fiscalização da atuação do controle interno. Não houve acompanhamento, avaliação e recomendações acerca da efetividade das políticas públicas. Obra paralisada desde 31/1/2020. Planejamento das políticas públicas. Evidenciaram a existência de inadequações que prejudicam a efetiva execução do planejamento do órgão, execução das políticas públicas do ensino, diversas ocorrências que denotam potencial comprometimento dos serviços, não pagamento do piso nacional para os profissionais de magistérios, contratação corriqueira e reiterada de professores temporários para classes e aulas livres para componentes curriculares habituais. O município não atende pelo menos 25% dos alunos da educação básica pública em jornada de tempo integral. Não houve implementação do serviço social na rede pública escolar. Execução das políticas públicas de saúde, ambientais, de infraestrutura e de tecnologia da informação. Diversos apontamentos que denotam potencial comprometimento do serviço, aumento da dívida de longo prazo, alterações orçamentárias de 53,12% despesa fixada, realização de despesas alheias ao interesse público, pagamento de seguro de vida pessoal do prefeito municipal, 8.065,96. Precatórios. O balanço não registra corretamente as dívidas judiciais. Requisitórios. Existência de RPVS com empenhamento em setembro de 2022, sem o devido pagamento no prazo regulamentar de 60 dias, sendo inscritos em restos a pagar ao final do exercício. Encargos. Recolhimentos intempestivos dos encargos sociais devidos ao INSR, RPPS e PASEP, ensejando o pagamento de multas e juros no valor de R$ 55.594,56 em 2022. Deixou de recolher R$ 873.915,20, alusivos às contribuições não pagas ao RPPS durante o exercício 2022, dando ensejo a tentativa de novo acordo previdenciário, não acolhido, até então, pelo Ministério da Previdência. Durante o exercício 2022, os recolhimentos ao INSS foram, em suma, consumados via retenção do FPM, face ao não recolhimento tempestivo das obrigações. Regime próprio de previdência. Não dispõe do certificado de regularidade previdenciária, descumprimento das medidas indicadas na avaliação atuarial, inclusive pelo recolhimento no exercício dos aportes periódicos, R$ 813.912,71. Recursos humanos. Nomeação para cargos em comissão que não possui características de direção, chefia e assessoramento. A despeito dos 37 desligamentos efetuados em 31/12/2022, dentre eles 6 dos 7 profissionais nomeados no exercício, em suposto cumprimento ao TAC firmado com o Ministério Público de São Paulo, a Prefeitura procedeu à recontratação de 18 deles no exercício seguinte, para, em suma, atuarem do mesmo modo, em cargos comissionados com nomenclaturas parcialmente alteradas. Pagamento de gratificação de nível superior para ocupante de cargos cujo ingresso
já exigem esta formação. Manutenção de servidores em desvio de função. Foram constatadas divergências entre os dados informados pela origem e aqueles apurados no sistema da UDESP e do IGM-C. Notificado, o senhor Isaías Aparecido Sanches, responsável pela prestação de contas, apresentou suas razões de defesa e documentos, que foram inseridos no evento número 99. A assessoria técnica Unidade Cálculos corroborou a inclusão de contratação gastos que caracteriza a substituição de mão de obra, elevando a despesa de pessoal para 47,72% e atestou o atendimento dos índices constitucionais e se pronunciou para a emissão de parecer favorável. A Unidade Econômica entendeu que o recolhimento parcial dos encargos previdenciários macula as contas, situação reincidente, bem como a excessiva alteração orçamentária de 53,12% e as falhas contábeis não afastadas totalmente pela fiscalização. No mesmo sentido, a unidade jurídica e chefia pela rejeição das contas, evento 118. Quarto, o Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável às contas, devido aos baixos patamares do IGM, deficiências no planejamento, descumprimento do piso salarial dos profissionais do magistério, desatendimento aos parâmetros de qualidade operacional da saúde, alterações orçamentárias 53,12%, pagamento parcial dos requisitórios, má gestão dos encargos sociais, numerosas falhas na gestão de pessoal e propôs as recomendações elencadas no parecer incerto no evento 123. Quinto, a SDG pugnou a notificação da municipalidade para se manifestar acerca dos gastos com os combustíveis e manutenção da frota municipal, evento 131. Sexto, em resposta, a municipalidade apresentou as alegações complementares do evento 152. Sétimo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para ciência do acrescido e foi solicitado o envio dos autos ao SDG. Oitavo, a SDG se pronunciou pela emissão de parecer desfavorável, com recomendações, evento 164. Síntese do apurado pela fiscalização. Descrição, população, dados, 4.086 habitantes, ano de referência, 2022. Densidade demográfica, 22.083 habitantes por quilômetro quadrado, ano de referência, 2022. Extensão territorial, 179,004 quilômetros quadrados, ano de referência, 2022. Atividade econômica predominante, serviços, 2020. Arrecadação municipal, 34.067.912,85, 2022. Receita corrente líquida, 28.820.606,48, 2022. Itens, controle interno. Houve adesão de programa de transparência fiscal da Lei Complementar número 178/2021. Não. Execução orçamentária, resultado no exercício superávit, 5,59%. Execução orçamentária, percentual de investimentos, 2,15%. Dívida de curto prazo, favorável. Dívida de longo prazo, favorável. Precatórios, foi suficiente o pagamento, depósito de precatórios judiciais, sim. Precatórios, foi suficiente o pagamento de requisitórios de baixa monta? Não. Encargos. Efetuados recolhimentos ao Regime Geral de Previdência Social e INSS? Sim, com ressalvas. Encargos. Efetuados recolhimentos ao Regime Próprio de Previdência Social? Parcialmente. Encargos. Está cumprindo parcelamentos de débitos de encargos? Sim. RPPS. Relação da situação do RPPS com as contas do ente, desfavorável.
Transferências ao Legislativo. Os repasses atenderam ao limite constitucional. Sim. Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa de pessoal em dezembro do exercício em exame e ajustada, 47,72%. Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo ao artigo 21, 1º e 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicado. Ensino, aplicação na educação, no artigo 212 da CF, limite de 25%, ajustado, 25,59%. Ensino, recursos do Fundeb aplicados no exercício, limite mínimo de 90%, ajustado, 91,49%. Ensino, se deferida a parcela residual de até 10%, foi aplicado até 30/4 do exercício subsequente. Sim. Ensino, Fundeb aplicado na remuneração dos profissionais da educação básica, limite mínimo de 70%, ajustado, 79,68%. Ensino, complementação da União VAT ao Fundeb aplicada em despesas de capital no percentual mínimo de 15%, não se aplica. Ensino, complementação da União VAT ao Fundo aplicado em educação infantil conforme indicador para educação infantil, não se aplica. Saúde, aplicação na saúde, limite mínimo de 15%, 28,82%. Voto. As contas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste relativas aos exercícios 2022 não estão em condições de aprovação. As falhas relatadas são graves, dentre as quais destaca a má gestão de encargos, gerando o pagamento de juros e multas, elevado percentual de alterações orçamentárias, falhas na gestão de recursos humanos, descontrole de gastos com combustíveis e manutenção da frota municipal e baixa efetividade da gestão municipal, detectada pelo IGM. As alegações de defesa que foram analisadas pela Assessoria Técnica SDG e o Ministério Público de Contas não conseguiram elidir as impropriedades que comprometem as contas. Forçoso reconhecer que houve uma evolução na situação econômica financeira do município, conforme quadro demonstrativo abaixo. Execução orçamentária e valores. Receitas realizadas, 31.116.796,86. Despesas empenhadas, 28.306.114,11. Repasses e duodécimos à Câmara, R$ 1.123.530. Devolução de duodécimos da Câmara, R$ 52.386,94. Resultado da execução orçamentária, R$ 1.739.539,69, 5,59%. Com reflexo nos resultados financeiro, econômico e saldo patrimonial, resultados, exercício em exame, exercício anterior e percentual. Financeiro, 98.392,03. Exercício anterior, R$ 1.779.483,27, 105,53%. Econômico, R$ 5.812.371,64. Exercício anterior, R$ 69.325,85, 8.484,13%. Patrimonial, R$ 26.729.873,22. Exercício anterior, R$ 20.558.929,89, 30,02%. Contudo, ressalva a abertura e a realização de transferências, remanejamentos ou transposições, correspondente a 53,12% da despesa inicialmente fixada, acima da inflação, desfigurando o planejamento. E os resultados seriam diversos se a municipalidade cumprisse suas obrigações, e o seu descumprimento tem sido reiterado conforme manifestação do Ministério Público de Contas.
O pagamento intempestivo de débitos previdenciários vai de encontro à responsabilidade na gestão fiscal, além de colocar em risco as próximas gestões, e no caso dos compromissos junto ao RPPS, os benefícios dos aposentados e pensionistas. Registra-se que tais falhas não são inéditas, tendo sido objeto de determinação nas contas de 2017. Trânsito em julgado em 6/2/2020, a causa de rejeição dos demonstrativos de 2018. Trânsito em julgado em 20/8/2021, 2019. Parecer publicado no Diário Oficial em 25/9/2021, 2020. Trânsito em julgado em 16/2/2023 e 2021. Trânsito em julgado em 11/10/2023. Reprovável também a falta de pagamento da integridade dos requisitórios de baixa monta. De acordo com o relato fiscalizatório e com a manifestação da ATJ ECO, havia 2 RPVS não pagos que foram emitidos em 16/9/2022, em descumprimento ao prazo regulamentar de 60 dias para o pagamento. Consiga-se que a má gestão da dívida judicial foi apontada pela fiscalização nas contas de 2016, 2017, 2018 e 2021, configurando natureza reincidente. Isso explica porque a municipalidade tem recebido os pareceres desfavoráveis desse tribunal, conforme segue. Exercícios, processos, trânsito e julgado, pareceres, principais itens que ensejaram o parecer desfavorável. Exercício 2021, processo 007047-989-207. Trânsito e julgado pendente, pareceres desfavoráveis. Principais itens: aspectos econômicos financeiros negativos, pagamento parcial de precatórios, inadimplência de cotas patronais perante ao RPPS e incorreções nas áreas de planejamento e fiscal. 2020, 003064-989, 20, dígito 5, 16/2/2023, desfavorável. Inadimplência de cotas patronais perante ao RPPS, pagamento de 13º aos agentes políticos sem norma local e aumento da despesa de pessoal nos últimos 180 dias do mandato. 2019, processo 004-716-989-19, dígito 9. Trânsito e julgado 1/9/2022. Pareceres desfavorável. Principais itens: recolhimento parcial dos encargos sociais ao RPPS e ausência de controle dos gastos com combustíveis. As impropriedades no quadro de pessoal, os índices do IGM e demais falhas apontadas contribuem para o juízo de reprovação das contas. Ante o imposto, acompanho as manifestações da assessoria técnica, da SDG e do Ministério Público de Contas e voto para a emissão de parecer desfavorável às contas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, relativas ao exercício 2022, excetuados os atos pendentes de apreciação por este tribunal. À margem do parecer, acolho as recomendações propostas pelo Ministério Público de Contas. Evento 1, 2, 3. Após o trânsito em julgado, deve o cartório enviar os autos à DF/UF, competente para as providências de envio de cópia digital à Câmara Municipal, em seguida ao arquivo. É o meu voto. Antônio Roque Cittadini, conselheiro relator. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Permanente de Fiscalização e Orçamento da Câmara Municipal de Aparecida do Oeste. Refere-se ao processo número 004-094-989-22, dígito 5, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Isaías Aparecido Sanches, brasileiro, casado, ora prefeito do município de Aparecida do Oeste, São Paulo, portador do documento de identidade
RG 18.307.785, dígito 4, CPF 062-320-078-32, residente domiciliado à rua José Teodoro de Araújo, 643, centro, no município de Aparecida do Oeste, São Paulo, vem muito respeitosamente a vossa presença para, no prazo legal, apresentar defesa acerca das contas do exercício 2022 da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, em trâmite perante essa egrégia Casa de Leis, o fazendo nos seguintes termos. Trata-se de julgamento das contas do exercício 2022 da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, que recebeu parecer desfavorável à aprovação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os motivos que ensejaram a Corte de Contas Bandeirante a emitir parecer desfavorável à aprovação das referidas contas teve como escopo principal o pagamento parcial de requisitórios de baixa monta e a falta de recolhimento integral das obrigações patronais ao Instituto próprio de Previdência Social. Consta do voto do relator. O pagamento intempestivo de débitos previdenciários vai de encontro às responsabilidades na gestão fiscal, além de colocar em risco as próximas gestões, e no caso de compromissos juntos ao RPPS, os benefícios dos aposentados e pensionistas. Registra-se que tais falhas não são inéditas, tendo sido objeto de determinação nas contas de 2017, trânsito em julgado em 6/2/2020, e causa de rejeição dos demonstrativos 2018, trânsito julgado em 20/8/2021. 2019, parecer publicado no Diário Oficial em 25/9/2021, trânsito em julgado em 16/2/2023, e 2021, trânsito em julgado em 11/10/2023. Reprovável também a falta de pagamento da integridade dos requisitórios de baixa monta, de acordo com o relato fiscalizatório e com a manifestação do ATG ECO. Havia 2 RPVS não pagos que foram emitidos em 16/9/2022, em descumprimento no prazo regulamentar de 60 dias para o pagamento. Considere-se que a má gestão da dívida judicial foi apontada pela fiscalização nas contas de 2016, 2018 e 2021, configurando natureza reincidente. Dos pagamentos intempestivos de encargos previdenciários, quanto aos recolhimentos em atraso, em que pesem terem ocorridos, infelizmente não foi possível que todos fossem recolhidos dentro do prazo legal, uma vez que as oscilações nos valores repassados pelo governo estadual e federal acarretaram desequilíbrios nas contas públicas, fazendo com que muitas vezes obrigações não pudessem ser adimplidas na data devida. De modo que a regularização do recolhimento dos encargos sociais, em especial os débitos previdenciários, foram devidamente sanados com a realização de parcelamento junto ao Instituto de Previdência Municipal. Efetivamente, houve atraso quanto ao recolhimento de débitos previdenciários, pois, conforme demonstrado, o município possui vários parcelamentos com o Instituto de Previdência Municipal, sendo 7 parcelamentos ao todo, porém todos adimplentes. Infelizmente, os compromissos com o Instituto de Previdência Municipal passaram a representar um grave problema para a administração municipal, que não consegue honrar o pagamento das obrigações mensais e o pagamento dos parcelamentos. O Executivo Municipal tentou promover um leilão de bens imóveis para auferir receitas e promover o repasse de 100% dessas receitas ao Instituto de Previdência Municipal, para que pudesse restar obrigado ao pagamento somente das despesas mensais. Infelizmente, o leilão não restou completamente exitoso,
sendo que os valores arrecadados foram integralmente vertidos para a quitação de parcelamentos com o Instituto de Previdência Municipal, porém não obtendo o resultado inicialmente previsto. Importante consignar que a municipalidade não possui parcelamento com o FGTS e PASEP, conforme atestado pela fiscalização. Ainda com relação ao Instituto de Previdência Municipal, porém, no tocante ao equacionamento do déficit autorial, há que se consignar que no final do exercício 2022, o município promoveu um concurso público para reposição de inúmeros cargos públicos, nomeando os aprovados no decorrer do exercício de 2023, de modo que, com maior custeio dos ativos, é certo que o déficit autorial diminuirá ou até deixará de ser necessário. Desta forma, a efetivação de duas medidas que poderão mudar o cenário do município frente ao Instituto de Previdência Municipal consiste num no primeiro momento concluir a realização do leilão de imóveis públicos para destinação dos recursos para pagamento de todos os débitos oriundos de parcelamentos, e o segundo na realização de nova avaliação atuarial, pois esta levará em consideração os servidores recém-admitidos. Somente com a efetivação dessas medidas é que o município poderá mudar a sua posição para com o Instituto próprio de Previdência Municipal, sendo certo que todos os esforços necessários para estas soluções estão sendo tomadas. Segundo, da falta de pagamento integral dos requisitórios de baixa monta. Em que pesa o apontado na decisão do nobre conselheiro senticiante, o fato é que todos esses débitos foram devidamente quitados. A questão entendida pelo Tribunal de Contas como atraso pode ser esclarecida da seguinte forma: os requisitórios de baixa monta, RPVS, ainda que possuam um prazo determinado para pagamento, nem sempre os mesmos eram enviados para o empenhamento e para a tesouraria, com prazo prévio suficiente para pagamento, ocorrendo atrasos pontuais. Somente com a posse da Procuradora Municipal, que ocorreu em abril de 2023, é que começou a se estabelecer uma rotina para tais pagamentos, pois o antigo assessor jurídico não possuía o costume de pedir o empenhamento com antecedência, sendo que muitas vezes sequer guia de recolhimento eram emitidas, realizando pagamento diretamente na conta dos beneficiários, conta indicadas no RPVS. Desta forma, a partir do exercício 2023, estabeleceu-se uma rotina de trabalho entre o jurídico, contabilidade e tesouraria, a fim que atrasos não mais ocorressem. Quanto ao saldo existente de RPVS de 2022, os mesmos foram pagos no início do exercício 2023, pois estavam dentro do prazo legal de 60 dias, ainda que pertencesse ao ano calendário do exercício antecedente. Terceiro, demais aspectos das contas em análise. Importante consignar, como demonstrado no referido relatório, que os investimentos na área da saúde resultaram no importe de 28,82%, quase dobro do mínimo constitucional, que é de 15%. Esses investimentos na área da saúde, acima do mínimo constitucional, representam valores superiores ao que se deveria ter repassado ao Instituto de Previdência Municipal. De modo que houve prioridade por parte do gestor municipal, que foi oferecer melhor atenção à saúde básica do município,
em detrimento ao pagamento pontual dos encargos sociais. No mais, ainda que o referido relatório tenha apresentado outros apontamentos, nenhum deles, por si, só possui o condão de macular as contas ora julgados, sendo certo que, afastados os apontamentos acima explicitados, certamente a contas do exercício 2022 do Executivo Municipal de Aparecida do Oeste teriam recebido parecer favorável à sua aprovação. Consiga-lhe ainda que, no tocante aos requisitórios de baixa monta, os fatos foram devidamente esclarecidos e comprovado a regularidade. Posto isto, requer a esta Comissão de Finanças e Orçamento que conclua pela aprovação das contas do exercício 2022 da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, consignando que os investimentos realizados pelo Prefeito Municipal durante o exercício de 2022 na área da saúde, além daquele percentual obrigatório e os investimentos gerais, superaram em muito o valor devido e não repassado ao Instituto de Previdência Municipal. É o que se espera dessa douta Comissão de Finanças e Orçamento. Por ser medida de justiça, pode e espera acolhimento. Aparecido Oeste, 23 de abril de 2025, Isaías Aparecido Sanches, Prefeito Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 03/2025. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste. Nesse momento, concedo a palavra para o prefeito ou seu representante que possa se pronunciar sobre a matéria em pauta. Com a palavra, prefeito Isaías Aparecido Sanches. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário, vice-presidente, segunda secretária Aniele, vereador Mário, vereadora Sandra Maria, vereador Walter Moreira Bonfim, vereador Cleitinho, vereadora Maria Oliveira. Neste momento eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta Casa de Lei, senhor presidente, e levar a transparência da gestão pública de 2022. Acabado de ler a síntese apurada pela fiscalização. Controle interno, parcialmente irregular. Se houve adesão do programa Transparência, não teve. Execução, um superávit de 5,59. Execução orçamentária de investimento. É só fato para vocês analisar. Tudo que o tribunal fala, depois ele cai em análise que não condiz com o próprio relatório, o próprio apurado deles, de 2,15. Dívida de curto prazo, favorável. Depois lá, de longo prazo, ele fala uma citação e aqui ele favorável também. Só para vocês entenderem. Precatórios. Cumprimos com todas as obrigações dos precatórios. E o ano passado, só para vocês terem uma noção, mais 1.240.000 de precatório, onde a gente está fazendo o quê? Nesses leilões, a gente pega o dinheiro dos leilões, certo? Paga o Instituto de Previdência, certo? E usa o dinheiro bom para pagar o precatório.
onde até agora a gente está conseguindo saldar essa dificuldade, que é 1.200.000 e poucos mil reais que a gente tem que buscar essa receita dentro do município, que é diferenciado de uns outros. E eu digo aos senhores vereadores e vereadoras, onde a gente tem uma Santa Casa que ela custa mês quase 200 mil reais. E isso é um comprometimento só do Isaías ou de qualquer gestão e dos senhores vereadores, que o projeto passa por aqui, onde se transforma em lei e a gente cumpre com as nossas obrigações. Só para não tomar muito o tempo de vocês, o índice do percentual da folha, nós fechamos em 47%. E o limite percentual, 54%. A fiscalização de responsabilidade ficou prejudicada. O ensino, 25,59%. Cumprimos com a nossa obrigação e a nossa legislação. E muitas das vezes, com essa conta, aquilo que está empenhado na educação do exercício anterior que é pago, eles não consideram no exercício. Mas a execução foi, se comprou um caderno, foi lá para a escola, foi usado. E eles não consideram esse percentual porque não foi pago, mas foi gasto. Fundeb. Antigamente se falava nessa prefeitura que era menina rica. Hoje, a gente tem que juntar 200 mil reais mês hoje para cumprir com as obrigações do Fundeb. E onde o limite é 90, a gente gastou 91. A saúde, a gente gastou 28,82. E a obrigação do município é 15. Aí eu digo aos senhores e senhoras, vereadores dessa casa, como funcionaria a saúde com 15% da receita? Será que nós cumpríamos obrigações com as 2 unidades básicas de saúde, com Santa Casa, os transportes que tem para Rio Preto, Barretos, medicamento? Eu peço que os senhores analisem. Porque é fácil vir em 2022 e a realidade do país hoje é totalmente diferente, onde essas contas estão sendo julgadas. Alguns vereadores participaram em 2028, outros estão chegando agora. Certo? Conta de 2022 nós estamos apurando em 2025. Ao tanto que foi mudado a economia do país, tantas situações que aconteceu, pandemia. Então eu peço aos senhores vereadores que façam uma reflexão. É fácil vir aqui uma semana e apurar o que o prefeito fez num exercício de 12 meses. Eu ainda quero dizer aos senhores vereadores e senhoras vereadoras, numa viagem que eu fizer a São Paulo ou Brasília, ficar uma semana fora, hora que volta, as canecas não estão no mesmo lugar. Eu digo aos senhores, uma semana de acompanhamento. Como que um tribunal, que é o órgão fiscalizador, em uma semana ele vem fiscalizar um exercício inteiro? Ou muitas das vezes vem na Câmara e preenche Instituto de Previdência e Prefeitura. Quero dizer ainda aos senhores e senhoras, eu coloquei alguns aspectos nas contas. Seguro de vida do prefeito. Essa lei existe desde o mandato do Moacir Bombardi. E a prefeitura sempre pagou para todos os prefeitos. Só agora, em 2022, eles viram essa falha, senhores vereadores e senhoras vereadoras? Se tem legislação para isso?
Outra coisa que ele falta de planejamento. Montamos o nosso departamento de planejamento, e, salvo me engano, acho que foi feito aqui nesta casa, reunião e várias reuniões com secretários. Agora nós temos o departamento de planejamento da prefeitura, com todos os secretários. Combustível. Isso lá em 2022. Em 23, salvo me engano, a gente já fez a licitação e hoje é tudo cartão. Está aqui o biscoito que é motorista e sabe como funciona. E eu acredito que os senhores vereadores também sabem. Então, cada veículo tem seu cartão e cada motorista tem sua senha, seu registro. Certo, biscoito? Para não cometer injustiça. E na manutenção, nós temos um Orivaldo hoje, que os veículos vão para a oficina, é desmontado, ele pega a peça velha e faz orçamento e discute os preços, que é melhor preço. Então, nós temos hoje um engajamento, quem é funcionário da prefeitura sabe do que eu estou falando. INSS. Nós não devemos nada e não demos parcelamento nenhum com o INSS, e nem com o PASEP. Instituto de Previdência. Desde 1992, no mandato do Dr. Wilson, o biscoito eu acho que é um dos funcionários mais antigos, foi criado o Instituto de Previdência. E isso vem se arrolando muitos anos de parcelamento. E agora tem o aporte. O aporte do ano passado nosso foi quase 900 mil reais. Onde a Casa de Lei passada nos aprovou os parcelamentos, reparcelamentos e o aporte. E hoje eu digo aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que estamos pagando assiduamente todos os parcelamentos e cumprindo com as obrigações do Instituto de Previdência. Como disse a CRP, a certidão, já estou em contato com o Instituto de Previdência, a gente vai parcelar para a gente conseguir essa certidão, que é umas daqui falta. A gente tentou colocar os lotes no leilão, acho que a Aniele participou de algumas reuniões, certo? Mas o final da conta veio, salvo me engano, acho que foi aqui na casa também, de lei, a reunião com o Instituto de Previdência, onde veio um especialista, e na verdade eu estava tirando um compromisso da prefeitura, certo? E repassando para o Instituto de Previdência. E naquele momento eu descartei essa possibilidade, porque não vinha de encontro. Estaria resolvendo naquele momento o problema da prefeitura e causando transtorno no Instituto de Previdência. E eu, como funcionário público, jamais aceitarei que o Instituto de Previdência não cumpre com as suas obrigações com nossos aposentados que tanto trabalharam para a instituição prefeitura. Então, são coisas que vai acontecendo e, como a semana passada, ou retrasada, 15 dias, soltaram que os vereadores não teriam mais o poder do voto, né? É um alarme falso, certo? Que não vem. E nada mais justo, senhores vereadores e senhoras vereadoras, hoje, nesta Casa de Lei, analisarem a conta do prefeito, do que realmente acontece no dia a dia, que realmente vocês participam da vida das pessoas. É para isso que vocês foram eleitos, para cuidar das pessoas. E nós, como gestor público, também queremos cuidar das pessoas, fazer o melhor. Como há 10 dias atrás eu fui desafiado, senhores vereadores e senhora vereadora, porque não se faz festa em Aparecida. Eu tenho uma festa melhor. É cuidar da minha Santa Casa, é cuidar do meu asilo, é cuidar da PAI, é cuidar do transporte para Santa Fé do Sul, para Fernandópolis, para Jales, os trabalhadores, e o Preto, o Barreto. Essa é a minha festa. Por que minha festa? Porque o meu coração fica comprometido com as pessoas. E está comprometido com as pessoas, em cuidar das pessoas. E festa, para mim, é a última. Principalmente num município igual a Aparecida do Oeste, que é diferenciado dos outros.
que nós temos, senhores vereadores e senhoras vereadoras, comprometimento com o nosso povo. É para isso que nós fomos eleitos. Cuidar com responsabilidade do dinheiro público. Esse é o meu papel. O papel dos senhores. Está atento na nossa... Eu estou indo para o 4º mandato, 3 de prefeito e 1 de vereador. Já estive sentado nesta casa. Certo? E nunca tive envolvimento com coisa errada. Fazer aquilo que a nossa comunidade não espera. Eu quero, neste momento, senhores vereadores e vereadoras, eu lembrar de uma pessoa que toda a trajetória política minha, ele caminhou comigo. O Domingo do Banespa, que foi meu tesoureiro por 25 anos. Em todas as instituições que passei, o Domingo era meu tesoureiro. Outra pessoa idônea da cidade, que caminhou junto comigo com a responsabilidade de cuidar das pessoas. E se eu cheguei hoje aqui e estou conversando com os senhores e me defendendo, é porque eu tenho comprometimento com o meu povo e tenho comprometimento com vocês, vereadores. Porque, na verdade, vocês é que representam a nossa comunidade e o nosso povo. Porque a comunidade tem o chamamento com vocês. E vocês podem ter certeza que até dia 31 de dezembro de 2028, eu vou cumprir com as minhas obrigações, a minha lealdade e a minha transparência e o meu respeito, tanto com os senhores vereadores e senhoras vereadoras e com a minha comunidade. Vocês podem ter certeza disso. Não tem nada que me desabona e nada que me pensa na minha mente em fazer o meu município não cumprir com as obrigações. Como o tribunal disse, eu só quero salientar para vocês, a gente está fazendo a licitação de pneu. Nada mais, nada menos, que tem que ter um planejamento. Como que você tem planejamento? Talvez de um veículo que o biscoito vai para Rio Preto e funde um motor. Qual que é o planejamento? Me explica para mim, eu quero que o tribunal me explique isso para mim, que são fatos que acontecem. Como nós estamos licitando os pneus para Patrol, 12 pneus, 8 pneus para pá carregadeira, para estar cuidando das estradas do nosso povo. Como que você faz planejamento numa situação dessa? Entendeu? Então, é o meu comprometimento nessa tribuna com você, Zezinho, que representa o povo, o Jim, Pavão, a Aniele, o Mário, a Sandra, a Maria, o Biscoitinho, Creitinho e a Maria Oliveira. O que eu peço de vocês? A compreensão, o compromisso de aprovar minhas contas e continuar trabalhando sério para a nossa comunidade, com parceria com o Legislativo e Executivo. Só assim nós vamos vencer tudo isso que o tribunal fala. Porque as coisas boas que a gente faz, ele não comenta. Qualquer julgamento que se pôr, qualquer ser humano tem o lado da testemunha da defesa e de acusação. Só que o Tribunal de Contas, eles não têm o lado da defesa. Que eles, muitas vezes, eles não levam em consideração, como eu disse aqui para vocês, que eles cobraram tanto do combustível e nós documentamos, nós fizemos a legalidade, como nós parcelamos com esta casa de lei e a outra casa de lei anterior, os parcelamentos do Instituto de Previdência, e hoje nós estamos cumprindo, em 2025, que é o ano que nós estamos julgando as minhas contas. Então eu peço que vocês façam uma reflexão da administração do Isaías, da gestão do Isaías, é o meu CPF que está em jogo, certo? E tenho certeza e tenho a credibilidade de cada um dos senhores e senhoras que vocês vai estar honrando a administração que foi feita para a nossa comunidade e para o nosso povo. É isso que quero para o futuro também. Valorizar as pessoas, valorizar a nossa casa de lei, que nós precisamos muito trabalhar em conjunto, que nós precisamos trazer recursos para a nossa cidade. Gratidão, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado.
Dando sequência a essa sessão, solicito do senhor primeiro secretário que proceda à leitura do relatório da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento nas contas do exercício de 2022 e do respectivo projeto de decreto legislativo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Processo prestação de contas do Executivo do exercício 2022. Interessado. Poder Executivo Municipal. Relator. Vereador Cleiton Henrique Costa Marim. Trata-se de julgamento das contas do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, que recebeu parecer desfavorável à sua aprovação pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Os motivos que ensejaram a Corte de Contas Bandeirante a emitir parecer desfavorável à aprovação das referidas contas teve como escopo principal o pagamento parcial de requisitórios de baixa monta e a falta do recolhimento integral das obrigações patronais ao Instituto Próprio de Previdência Social. O nobre conselheiro julgador assim prolatou. O pagamento intempestivo de débitos previdenciários vai de encontro à responsabilidade na gestão fiscal, além de colocar em risco as próximas gestões e, no caso dos compromissos junto ao RPPS, os benefícios dos aposentados e pensionistas. Registra-se que tais falhas não são inéditas, tendo sido objeto de determinação nas contas do exercício 2017, trânsito em julgado em 6/2/2020, e causa de rejeição dos demonstrativos de 2018, trânsito em julgado em 20/8/2021, 2019, parecer publicado no Diário Oficial em 25/9/2021, trânsito em julgado em 16/2/2023 e 2021, trânsito julgado em 11/10/2023. Reprovável também a falta de pagamento de integralidade dos requisitórios de baixa monta, de acordo com o relato fiscalizatório e com a manifestação do ATJ-ECO. Relato fiscalizatório e com a manifestação do ATJ-ECO. Havia 2 RPVS não pagos que foram emitidos em 16/9/2022 em descumprimento ao prazo regulamentar de 60 dias para o pagamento. Consiga-se que a má gestão da dívida judicial foi apontada pela fiscalização nas contas 2016, 2018 e 2021, configurando natureza reincidente. O responsável pelas contas, em defesa protocolada nesta Casa, esclareceu que, dos pagamentos intempestivos de encargos previdenciários, quanto aos recolhimentos em atraso, em que pese terem ocorridos, infelizmente não foi possível que todos fossem recolhidos dentro do prazo legal, uma vez que as oscilações nos valores repassados pelos governos estadual e federal acarretaram desequilíbrios nas contas públicas, fazendo com que muitas vezes obrigações não pudessem ser adimplidas na data devida. De modo que a regularização do recolhimento dos encargos sociais, em especial os débitos previdenciários, foram devidamente sanados com a realização de parcelamento junto ao Instituto de Previdência Municipal. Efetivamente, houve atraso quanto ao recolhimento de débitos previdenciários, pois, conforme demonstrado, o município possui vários parcelamentos com o Instituto de Previdência Municipal, sendo 7 parcelamentos ao todo, porém todos adimplentes. Infelizmente, os compromissos com o Instituto de Previdência Municipal passaram a representar um grave problema para a administração municipal, que não consegue honrar o pagamento das obrigações mensais e o pagamento dos parcelamentos. O Executivo Municipal tentou promover um leilão de bens imóveis
para auferir receitas e promover o repasse de 100% dessas receitas ao Instituto de Previdência Municipal, para que pudesse restar obrigado ao pagamento somente das despesas mensais. Infelizmente, o leilão não restou completamente exitoso, sendo que os valores arrecadados foram integralmente vertidos para a quitação de parcelamentos com o Instituto de Previdência Municipal, porém, não obtendo o resultado inicialmente previsto. Importante consignar que a municipalidade não possui parcelamentos com o FGTS e PASEP, conforme atestado pela fiscalização. Ainda com relação ao Instituto de Previdência Municipal, porém, no tocante ao equacionamento do déficit atuarial, há que se consignar que no final do exercício 2022, o município promoveu um concurso público para a reposição de inúmeros cargos públicos, nomeando os aprovados no decorrer do exercício 2023, de modo que, com maior custeio dos ativos, é certo que o déficit atuarial diminuirá ou até deixará de ser necessário. Desta forma, a efetivação de duas medidas que poderão mudar o cenário do município frente ao Instituto de Previdência Municipal consiste, num primeiro momento, concluir a realização do leilão de imóveis públicos para destinação dos recursos para pagamento de todos os débitos oriundos de parcelamentos. E o segundo, na realização de nova avaliação atuarial, pois esta levará em consideração os servidores recém-admitidos. Somente com a efetivação dessas medidas é que o município poderá mudar a sua posição para com o Instituto próprio de Previdência Municipal, sendo certo que todos os esforços necessários para essas soluções estão sendo tomadas. Segundo, da falta de pagamento integral dos requisitórios de baixa monta, em que pese o apontamento na decisão do nobre conselheiro sentencialmente, o fato é que todos esses débitos foram devidamente quitados. A questão entendida pelo Tribunal de Contas com atraso pode ser esclarecida da seguinte forma: os requisitórios de baixa monta, RPVS, ainda que possua um prazo determinado para pagamento, nem sempre os mesmos eram enviados para o empenhamento e para a tesouraria com prazo prévio suficiente para pagamento, ocorrendo atrasos pontuais. Somente com a posse da Procuradora Municipal, que ocorreu em abril de 2023, é que começou a se estabelecer uma rotina para tais pagamentos, pois o antigo assessor jurídico não possuía o costume de pedir o empenhamento com antecedência, sendo que muitas vezes sequer guia de recolhimento era emitidas, realizando pagamento diretamente na conta dos beneficiários, conta indicada no RPVS. Desta forma, a partir do exercício 2023, estabeleceu-se uma rotina de trabalho entre o jurídico, contabilidade e tesouraria, a fim de que atrasos não mais ocorressem. Quanto ao saldo existente do RPVS 2022, os mesmos foram pagos no exercício de 2023, pois estavam dentro do prazo legal de 60 dias, ainda que pertencesse ao ano calendário do exercício antecedente. Terceiro, demais aspectos da conta em análise. Importante consignar, como demonstrado no referido relatório, que os investimentos na área da saúde resultaram no importe de 28,82%, quase o dobro do mínimo constitucional, que é de 15%. Esses investimentos na área da saúde, acima do mínimo constitucional, representam valores superiores aos que se deveria ter repassado ao Instituto de Previdência Municipal, de modo que houve prioridade por parte do gestor municipal, que foi oferecer melhor atenção à saúde básica do município,
em detrimento ao pagamento pontual dos encargos sociais. No mais, ainda que o referido relatório tenha apresentado outros apontamentos, nenhum deles, por si, só possui o condão de macular as contas ora julgadas, sendo certo que, afastado os apontamentos acima explicitados, certamente a conta do exercício 2022 do Executivo Municipal de Aparecida do Oeste teriam recebido parecer favorável à sua aprovação. Consigna ainda que, no tocante aos requisitórios de baixa monta, os fatos foram devidamente esclarecidos e comprovado a regularidade. Ao final, requeriu dessa Casa de Lei o acolhimento das respectivas justificativas e, consequentemente, pela aprovação das contas do exercício 2022 da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste. Conforme se extrai do próprio relatório das contas, houve investimento considerável na área da saúde, muito além daquele percentual mínimo estabelecido pela Constituição. Vejamos: aplicação por determinação constitucional e legal na saúde. Artigo 77, parágrafo 3º, inciso 4º da ADCT, percentual. Despesas empenhadas, mínimo 15%. Gasto 39,01. Despesa liquidada, mínimo 15%. Gasto 26,18%. Despesas pagas, mínimo 15%. Pago 21,06%. Observação: dados extraídos do sistema da UDESP, relatório da instrução juntando no DOC 03. Com base na despesa empenhada, liquidados e paga, o município apresenta percentual de aplicação favorável ao atendimento do disposto no artigo 77, inciso 3º e parágrafo 4º, do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT da Constituição Federal. Desta forma, há que se considerar que o percentual gasto na área da saúde, além daquele obrigatório, superou em muito o valor devido ao Instituto de Previdência Municipal. É de rigor que façamos esse exercício comparativo para demonstrar que investimentos em obras, saúde e educação custam caro e, na maioria das vezes, acabam por sacrificar outras áreas da administração municipal. É certo que o equilíbrio financeiro é o melhor dos resultados. Entretanto, isto nem sempre é possível, principalmente quando se vem de situações desfavoráveis, como sucessão de parcelamentos previdenciários. No mais, ainda que o referido relatório tenha apresentado outros apontamentos que possam ter contribuído para a emissão de parecer desfavorável, nenhum deles, por si, possui o condão de macular as contas ora julgadas, sendo certo que, afastados os apontamentos acima explicitados, certamente as contas do exercício de 2022 do Executivo Municipal de Aparecida do Oeste teriam recebido parecer favorável à sua aprovação. Posto isto, esta Comissão de Finanças e Orçamento conclui pela aprovação das contas do exercício 2022 da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, consignando que os investimentos realizados pelo Prefeito Municipal durante o exercício 2022 na área da saúde, além daquele percentual obrigatório e os investimentos gerais, superaram em muito o valor devido e não repassado ao Instituto de Previdência Municipal. Consigna ainda que, no tocante aos requisitórios de pequeno valor, ainda que com atraso, todos foram devidamente adimplidos, não havendo que se falar em inadimplência. É este o parecer. Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, 28 de maio de 2025. Cleiton Henrique Costa Marim, relator. Pelas considerações, Carlos Sérgio da Silva Gonçalves, presidente. Aniele Cristina Camarote, vice-presidente. Projeto de Lei Legislativo número 03/2025,
dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, São Paulo, relativas ao exercício 2022 e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber o plenário aprovou e a mesa promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica pelo presente decreto legislativo, expedido pelo Poder Legislativo do município de Aparecida do Oeste, rejeitado o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado nos autos do processo TC 004-094-989-22, dígito 5, relativos às contas do exercício de 2022, pelos motivos fundamentos exarados no relatório da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento no processo. Artigo 2º. Fica, dessa forma, pelo presente decreto legislativo, aprovadas as contas anuais apresentadas pela Prefeitura Municipal, relatadas ao exercício de 2022. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, 28 de maio de 2025. Carlos Sérgio da Silva Gonçalves, presidente da comissão. Aniele Cristina Camarote, vice-presidente da comissão. Cleiton Henrique Costa Marim, membro da comissão. Agora, conforme determina o nosso regimento interno, passaremos à votação nominal, na ordem alfabética, das contas do Poder Executivo do exercício de 2022. A votação será para aprovação ou rejeição das contas. Como vota a vereadora Aniele Cristina Camarote? Eu voto a favor da aprovação das contas. Obrigado. Como vota o vereador Carlos Sérgio da Silva Gonçalves? Boa noite a todos. Meu voto é aprovação das contas. Como vota o vereador Cleiton Henrique Costa Marim? Alô. Eu voto pela aprovação das contas, presidente. Como vota o vereador José Francisco Bonfim? Eu voto a favor das contas, senhor presidente. Como vota a vereadora Maria Conceição da Silva Alves Oliveira? Boa noite a todos. Eu voto a favor das contas de 2022. Como vota o vereador Mário Ricardo Rossi? Boa noite a todos. Como a gente viu aqui, senhor presidente, em nenhum momento houve a palavra dolo, que é onde tem a intenção de errar. Então, senhor prefeito, senhor presidente, é a aprovação das contas. Muito obrigado. Como vota a vereadora Sandra Maria da Silva? Eu voto a favor da aprovação das contas. Como vota o vereador Walter Moreira Bonfim? Aprovação das contas. O meu voto, eu voto acompanhando o relatório da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, considerando satisfatórios e coerentes as justificativas do Executivo. E assim, voto pela aprovação das contas do exercício de 2022. Dessa forma,
declaro aprovada as contas no exercício Poder Executivo do exercício de 2022, com 9 votos pela aprovação das contas do exercício do ano de 2022. Agora, solicito que o primeiro secretário proceda à leitura do respectivo decreto legislativo. Decreto Legislativo número 03/2025. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Aparecida do Oeste, São Paulo, relativas ao exercício 2022 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e a mesa promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fico pelo presente decreto legislativo, expedido pelo Poder Legislativo do município de Aparecida do Oeste, rejeitado o parecer prévio do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exarado nos autos do processo TC 004094922, dígito 5, relativo às contas do exercício 2022, pelos motivos fundamentos exarados no relatório da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento no processo. Artigo 2º. Fica, dessa forma, pelo presente decreto legislativo, aprovadas as contas anuais apresentadas pela Prefeitura Municipal relativas ao exercício de 2022. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Aparecida do Oeste, 30 de junho de 2025. Edivaldo de Carvalho, presidente. Carlos Sérgio da Silva Gonçalves, vice-presidente. José Francisco Bonfim, primeiro secretário. Aniele Cristina Camarote, segunda secretária. Nesse momento, a palavra encontra livre aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Aniele Cristina Camarote. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa. Boa noite aos meus nobres amigos vereadores. Em nome do meu esposo aqui presente, gostaria de cumprimentar o Saquete, o Luiz e o nosso prefeito Isaías. Bom, eu sei que a sessão hoje já foi um pouco cansativa, né? Bastantes leituras, mas eu acho que deixar um silêncio após um ato tão importante que nós fizemos aqui seria um pouquinho omisso da nossa parte perante os nossos eleitores. Nós recebemos, né, nessa Casa de Leis, um parecer desfavorável das contas do prefeito durante o ano de 2022, mas, como já foi dito pelo prefeito também, a palavra final cabe a nós, vereadores. E isso não quer dizer, em momento nenhum, que nós somos melhores do que o Tribunal de Contas, né? O Tribunal de Contas é um braço para nós, vereadores, né? Foram feitos alguns apontamentos, mas quem vive aqui diariamente no município, conhecendo a realidade, somos nós, né? 2022, eu ainda, né, eu não era vereadora, não acompanhei fiscalizando, né, os atos do prefeito, mas eu sempre fui moradora daqui e também sou funcionária, né? E 2022 foi um ano muito difícil, né, senhor prefeito está aqui, um ano que ainda estávamos em calamidade pública devido ao Covid, né, tivemos muitos problemas, e mesmo assim, diante de tantas dificuldades, né, o nosso prefeito ainda conseguiu investir muito mais, quase que o dobro, na saúde, que foi uma das políticas públicas que mais sofreu durante o Covid. Né, nós tivemos, como já foi dito por ele aqui também, carros levando para os hospitais, tivemos a saúde funcionando perfeitamente, as escolas funcionando perfeitamente. Né, então, isso daí é o que me levou a tomar a decisão de ir a favor da aprovação das contas. Né? Como já foi dito também pelo vereador Mário,
não houve má-fé, não houve desvio de dinheiro, não houve corrupção, e para mim isso fez toda a diferença, né, de estar votando a favor das suas contas. A gente acha que, quando a gente não está aqui, que é fácil subir aqui e julgar umas contas, mas hoje, né, estando aqui, eu vejo o peso que isso traz em cima da gente, né, julgar alguém. E quando há dificuldades, a gente também tem que se colocar no lugar, né? Eu vejo quando, né, nas nossas casas, se falta dinheiro, você tem que escolher qual que você vai cobrir. E acredito que foi isso que foi feito, né? Como disse, foi um ano que a gente ainda estava se recompondo e teve que ter escolhas, né? E foram escolhas, na minha visão, essenciais, né, que não prejudicaram o andamento da nossa cidade. Então, a aprovação dessas contas, para mim, hoje, foi um ato de respeito pelas pessoas que foram acolhidas e assistidas pela nossa administração durante o ano de 2022. Era esse o meu esclarecimento que eu gostaria de passar, e boa noite a todos. A palavra está livre aos senhores vereadores. Com a palavra, Walter Moreira Bonfim, Biscoito. Boa noite, senhor presidente, minha diretora, novos vereadores, prefeito presente, meu amiguinho aí, filho Isaías, Saquete, Edinho. Eu endosso as palavras da Aniele aqui e acrescento mais alguma coisa aí. Porque na teoria é uma coisa e na prática é outra. Eu tenho 42 anos de prefeitura, acompanho o dia a dia do prefeito, estou na área da saúde há mais de 30 anos, então eu sei a dificuldade que é, né, para transportar essas pessoas na área da saúde, medicamentos, Santa Casa, como o Zaia expôs aqui, né, saúde, educação, social, então não é fácil. Então, o Tribunal de Contas sentado na cadeira é uma coisa, mas no dia a dia aqui é outra. Então, por isso que eu aprovei as contas do prefeito e, como o Mário disse, não tem dólar, vamos seguir, vamos tocar o barco. Meu boa noite, muito obrigado, fique com Deus. A palavra está livre aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador José Francisco Bonfim. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretor, nobres colegas vereadores, prefeito municipal Isaías aqui presente, Luiz, nosso fiscal, Saquete, Edinho. Agradecer a Deus mais uma vez por nos permitir estarmos aqui. E numa data muito importante, né? Na data de hoje, a gente poder estar aqui votando as contas do exercício 2022. Dois motivos principais me levaram à aprovação das contas do prefeito Isaías, que são a área da saúde, uma das áreas mais importantes do nosso município. O nosso prefeito aplicou quase o dobro daquilo que é regulamentado pelo tribunal. E a saúde é o principal no nosso município, né? Não que todos os setores não são importantes, mas saúde muito importante, o Isaías aplicou muito bem, destinou os recursos muito bem à nossa saúde. E a educação também. A educação também ele aplicou até além dos 15%. Então, esse motivo me levou à aprovação de contas do exercício 2022. Agradeço a todos, um forte abraço, Deus abençoe e proteja. A palavra está livre aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Cleito. Boa noite, presidente, vice-presidente Pavão, primeiro secretário José Bonfim, segundo secretário Miele, aos novos vereadores, a Maria e a Sandra, meu amigo, que nem um filho para mim, o Mário, prefeito Isaías, secretário de Obras Luiz, Edinho representando a nossa Secretaria do Esporte, Saquete, o nosso comércio, a gente fica muito feliz. Presidente, o que me traz aqui, quero endossar todas as palavras da Miele, do Biscoito, do Mário, enfim. Sabemos da dificuldade, Isaías, que é administrar um município. Como você bem disse aqui, já aprovamos e reprovamos, mas nós sabemos do seu comprometimento com a nossa população e com os seus funcionários. Claro que
podemos melhorar, como você bem disse aqui, criando comissões, enfim, é o que a gente espera, que cada dia você melhore junto conosco para o melhor de Aparecido do Oeste, nada mais justo. E sabemos, como a Aniele disse aqui, saindo de uma pandemia, uma dificuldade muito grande, ela que trabalha nessa área sabe a dificuldade que foi. Não foi fácil, e você aplicou quase o dobro. E também sabemos da educação, tanto que tem essa dificuldade, como foi dito aqui, aulas remotas, com todas essas dificuldades que teve, voltando desse caos no Brasil e no mundo, você não mediu esforços, atendendo a todos. E sabemos, como o Biscoito disse, é fácil sentar lá uma semana e julgar diante de 1 ano ou diante de 4 anos. Por isso que nós tivemos a consciência e todos sabemos que amanhã ou depois podemos reprovar também. E eu acredito que você vai manter a sua conduta, aonde que não tem nenhum dolo, não tem roubo. É isso que a gente espera, não só nós, mas o povo que te elegeu ao longo desses 3 mandatos, junto conosco, que depositou a confiança em nós, para que nós trabalhássemos em conjunto para o melhor de Aparecido do Oeste. A palavra está livre aos senhores vereadores. A palavra está livre aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Carlos Sérgio Pavão. Boa noite a todos, senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, prefeito, Guache, Saquete, Edinho. O meu voto dessa aprovação pois é um voto merecido, porque quando a gente trabalha pelo nosso município, é uma luta difícil. Para quem que não sabe, fazer viagem para São Paulo para buscar as coisas para o nosso município, como o nosso prefeito já fez muito por isso. Então, hoje, se tem gasto no município, está aparecendo, né? Está aparecendo coisas boas. Então, meu voto foi favorável, porque eu sei que não é fácil. O prefeito está lutando muito por isso. Quando a gente faz uma crítica, é uma crítica, mas quando a gente tem que falar o bem, tem que falar o bem mesmo. Então, portanto, meu voto foi favorável, porque eu sei a luta que o prefeito tem. Os gastos do nosso município não é fácil você manter uma Santa Casa, 2 postos de saúde, você manter as escolas, alimentação, não é fácil. Então, eu falo mais uma vez, o meu voto foi favorável e merecido. Tá bom? Muito obrigado. A palavra está livre aos senhores vereadores. A palavra está livre. Boa noite a todos. Agradecer a presença aqui do Luiz, do Edinho, do Saquete e a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook, pela internet. Parabenizar a cada um dos nobres vereadores pelas palavras bem colocadas, explicando o porquê da votação de cada um. E eu também vou falar um pouquinho também a respeito, que foram feitos apontamentos nas contas do exercício de 2022, onde teve um investimento aí que o Isaías colocou na área da saúde, que é proposto 15%, foi colocado quase o dobro, quase 30%. E nós aqui, os nobres vereadores, 6 vereadores da época aqui, né, que estivemos juntos, nós sabemos a dificuldade que foi, que até mesmo sessões da Câmara aqui foram feitas online, em casa. E depois de passado por essa turbulência toda aí, manter uma Santa Casa, manter um centro de saúde e fazer um trabalho desenvolvido para abraçar a nossa população não é fácil. Sabemos a dificuldade que tem o nosso município, a arrecadação que é.
E como já foi dito, ficar lá atrás de uma cadeira do tribunal, aí vem aqui e julga as contas, é fácil. O duro é colocar atrás de uma cadeira para administrar um município, onde aparecem vários imprevistos. Imprevistos, o próprio nome já fala, a gente não prevê. Fazemos um planejamento na hora, e a hora que acontece o imprevisto, como que se faz? Temos que trabalhar e almejar o melhor para a nossa população. E isso é o que foi feito. Por isso as contas do nosso prefeito foram aprovadas. E eu aprovei também por causa disso. Que saúde, como sempre é dito, saúde em primeiro lugar. E isso foi trabalhado, não só na saúde, em todas as áreas. Mas eu acredito que todos também, que saúde é o primordial. Então, é isso que a gente tinha para hoje. Nada mais havendo a tratar. Em nome do Poder Legislativo, e ao tempo que agradeço a presença e a participação de todos, declaro encerrado a presente sessão.